A paz do Senhor, professores da classe de adultos da nossa EBD, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast EBD em síntese. E hoje, com o momento pedagógico. E conosco aqui está nos dando a honra a irmã Miriam, que vai estar aqui para trazer algumas dicas para vocês, e a gente vai estar nessa parceria, aqui e esperando contribuir também com a sua aula. Paz do Senhor, irmã Miriam. Paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, querido professor e querida professora, sejam muito bem-vindos a mais um momento pedagógico da EBD em Síntese Podcast. É sempre uma honra estar aqui com vocês para aprender um pouco mais, para trocarmos ideia, não é verdade? Então, nós estamos aqui para trazermos algumas dicas para vocês, não é verdade, irmã Manu? E hoje, na lição número Isso, 6. isso mesmo. Que tem por título, irmã Miriam, a lição de número 6, As Nossas Armas Espirituais. E os objetivos dessa lição são enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Então, esses são os objetivos, da nossa lição. E aí, para começar, você já pode trazer, o estudo aí da palavra armas, Então, você pode fazer um acróstico aí, usando essa palavra, já para começar e trazer essa palavra-chave, ou até mesmo a tempestade de ideias com a palavra-chave da lição, tá? Irmã Miriam, sua dica. Palavra-chave é muito importante. Trabalhar a palavra-chave, olha só, com a palavra-chave você pode explorar toda a lição com a palavra-chave. Então é muito importante você trabalhar ela da maneira que for, seja um acróstico, seja mais, se você pegar o ponto, a palavra-chave, você explora toda a lição juntamente com o seu aluno, tá bom? Mas eu venho trazendo aqui, mamãe, uma dica, porque na lição anterior, nós falamos sobre os inimigos do cristão, né? Nessa lição agora é como uma continuidade. Realmente, sempre a próxima lição é a continuidade da anterior. Mas essa aqui, você pode enfatizar que essas armas espirituais, elas conseguem combater o mundo, conseguem combater a carne, conseguem combater o diabo, as tentações do diabo, as armas espirituais. Então, é, o segundo, o segundo objetivo fala sobre a importância de você esclarecer sobre as três armas espirituais. Você pode levar também uma caixinha, um depósito e colocar os três nomes das três armas espirituais. Você vai retirando uma e faz uma roda de conversa com seus alunos, porque é uma aula que é muito importante você fazer uma reflexão, uma roda de conversa, um debate, uma mesa redonda. Então, você retira a primeira, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre a importância de você estar e você ter o conhecimento da palavra de Deus. A segunda, você fala sobre o jejum, porque o jejum ele nos aproxima mais de Deus, nós temos uma intimidade maior sobre a oração que é necessário. Todos os dias você tem uma conversa com Deus, não é isso? Porque quando você está envolvido, tem essas armas espirituais em si, você consegue combater as tentações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, o que é que você vai fazer? Faz a mesa, fala um pouco sobre as armas espirituais, as três armas, e pede para que seus alunos, se tem alguma situação, pode ser no papelzinho, distribuir o papel, uma caneta, um pedaço de papel, porque às vezes sentem-se um pouco tímidos, com vergonha de falar sobre alguma situação. Então, faça o seguinte: desafio. Cite uma situação em que você passou, enfrentou e que você precisou usar uma dessas armas. E qual foi a arma que você utilizou para combater aquela situação? Então, você pega, recolhe, coloca ali dentro do depósito e
pede para que cada aluno, alunos diferentes, porque os papéis serão anônimos, leiam aquelas situações e antes de citar a arma, eles perguntem, se fosse no seu caso, se o problema fosse com você, irmã Manu, qual seria a arma que você iria utilizar? A oração, o jejum ou a palavra? Mas não a resposta daquela pessoa está embaixo, mas não fale. Pergunte para os colegas. Isso é um motivo, uma estratégia para que os outros possam visualizar como resolver essa situação. Qual arma eu iria utilizar diante dessa situação? Porque nós precisamos ter sabedoria, ter a ciência, estar certo do que a convicção. Meu Deus, o que é que eu vou fazer diante dessa situação? O que é que eu vou fazer? Como eu vou resolver? O Espírito Santo, ele nos dá a direção, mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo para que ele nos direcione. É isso, nós precisamos aceitar. Então, você vai fazendo isso, os alunos vão participando e eles vão se envolvendo um pouco mais e refletindo como realizar aquelas situações na prática. E isso irá incentivá-los a trazer para a sua vida, no dia a dia, aquelas armas espirituais. Eles precisam sair dali com o pensamento, diante dessa situação, irmã Manu, eu vou orar. Diante dessa situação, eu preciso resolver com a palavra. Isso aqui é bem mais profundo, eu preciso de um jejum. Eu preciso aplicar isso na minha vida, tá? Então, essa é a minha dica para você, professor. Amém, né? Uma dica bem prática, né? O bom de trazer situações do cotidiano, né? Que a gente consegue aplicar bem aquilo que aprendemos com a lição no nosso cotidiano, nessa vida cristã prática mesmo, né? E aqui, para finalizar, né? Eu quero trazer algo para, na verdade, minha dica movimentar, né? Uma dica, sim, de movimento, principalmente na classe das irmãs, né? As irmãs, elas diferente de uma característica dos homens, né? Os homens, eles são mais retraídos, mais tímidos, mas você pode estar aplicando aí na classe de aula das irmãs, que é o quê? Vamos levar, né, alguns instrumentos, vamos escolher, na verdade, você pode levar uma irmã, né, levar uma Bíblia, escolhe essa irmã, aí fala com ela previamente, aí diz, olha, eu queria lhe convidar para a senhora fazer uma encenação, então pode convidar ela e outra, né? Fazer uma encenação ali na frente e relacionada justamente o primeiro e o segundo tópico, né? No primeiro, a gente vai ver as armas, né? Que armas são essas? Então, a senhora pode estar, a professora ou o professor, né, pode estar levando esses instrumentos. Então, nem que seja a imagem, a figura, né? Caso não tenha o objeto, você pode levar a figura. Então, colocar em cima de uma mesa, ou colocar na parede da sala, ou até mesmo no quadro, o material que você tiver, você pode estar expondo o objeto físico ou em imagens, né? Levando. Primeiro para eles conhecerem as armas. E aí você vai perguntando. Com essa arma, então você vai chamando ali alguém para representar, para segurar, para ser essa pessoa que vai segurar essas armas. Então, chama essa pessoa, convida essa primeira pessoa para ela ir segurando, e conforme você for mostrando e ela segurando, os outros alunos, né, vão dizendo ali como ela pode usar essa arma no seu dia a dia. E aí depois, né, aí no segundo tópico pode ser uma encenação introdutória, né, para eles refletirem. Então, essa encenação seria justamente alguém chegando com a palavra, sentava lá no local, lia a palavra, depois se ajoelhava e orava. Aí depois chega alguém, oferece algo para essa pessoa comer, essa pessoa recusa. E aí, né, dentro dessa encenação muda, né, seria só o gesto ali. Então, o professor chega e pergunta, né, quais são, né, essas armas espirituais que nós podemos usar também, né, essas armas espirituais. E aí,
essa pessoa, né, a classe, aí você vai ouvir a classe falar e apresentar. E dentro disso, trazer, né, sobre a relevância dessa vida de oração, que na verdade essas armas elas são, né, ferramentas que Deus nos dá para resistirmos a, como a irmã Miriam falou, a lição anterior, né, que apresentou os inimigos. Então, eu posso ser uma pessoa que ora muito, muito, mas eu posso estar orando muito, 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 do jeito errado, no sentido de que só pedindo, só pedindo, só pedindo ao Senhor, e só pedindo, e só pedindo. Mas a oração não é só pedir, né? A oração é confessar, é engrandecer ao Senhor. Então, aqui você pode estar apresentando esses elementos corretamente, né? Essas ferramentas corretamente, que é o que a lição justamente vai trazer aí como conhecimento. Então, essa minha dinâmica, ela vai movimentar aí um pouco mais a classe. E você, né, que professor que dá aula classe de senhores, pode estar aí trazendo esse movimento também, né? Fala com aquele irmão que é mais, né, disposto, menos acanhado, Mais pede para ele lhe ajudar interativo, né? nessa missão. Pede para ele lhe ajudar nessa missão, né? E trazer aí esse movimento também para a classe de senhores, né? Acredito que vai ser bastante inusitado, né, que não é natural, a gente normalmente usa essas dinâmicas de encenação com as classes menores, mas é algo que você pode estar aproveitando para mudar um pouco essa rotina, né, de exposição da sua aula, tá? Então, essas são as nossas dicas para a lição de número 6. Esperamos ter, professor, ajudado em seu planejamento, a você pensar e organizar a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando sua vida, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor para continuar, né, em dedicação nesta obra, né, que a gente sabe que não é fácil, mas que é Deus que capacita, é Deus que ajuda, e nós estamos aqui para também lhe ajudar, dando esse suporte nessas dinâmicas, tá? Irmã Miriam, suas considerações. Irmã Manu, eu já aprendi tudo da lição. Olha, porque essas dicas pedagógicas, na realidade, elas trazem uma visão panorâmica da lição. É como se você estivesse voando e estivesse vendo tudo lá de cima. Então, dá para você ver, né? E o que acontece? Durante, na dinâmica, você tem uma visão panorâmica de toda a lição. E na medida que você vai aplicando, ministrando a aula, aí você vai entrando nos detalhes. Aí fica bem mais fácil do aluno absorver todo o conteúdo. Então, professor, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Ah, não posso esquecer, compartilhe, se inscreva, é isso? Passe para outros professores, tá? Para que eles possam ser abençoados também com esse maravilhoso trabalho. A paz do Senhor, irmã Manu. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.